Olá! Chegamos para mais uma análise profunda aqui. Hoje, o nosso foco é o poder legislativo no Brasil, usando o material que a gente separou. A ideia é entender bem as funções, a estrutura, como ele funciona no dia a dia, sabe? Incluindo as comissões e, claro, as famosas CPIs. Vamos lá! Isso aí. E, olha, é bom já começar dizendo que o legislativo faz muito mais do que só criar leis, né? Ele é fundamental para a democracia, para o equilíbrio entre os poderes, para a fiscalização também. Certo, o material que a gente viu destaca duas funções principais e diz que elas têm o mesmo peso, né? Legislar, que é criar as leis, Uhum, e fiscalizar, que é ficar de olho nos atos do governo dos outros poderes. exato. Essas são as funções típicas, digamos assim. Mas tem outras, que a gente chama de atípicas, tipo, o legislativo também administra suas próprias coisas, faz concurso, licitação e até julga, em casos bem específicos, como o Senado julgando o presidente da República por crime de responsabilidade. É uma função de julgamento, né? Interessante. E como é que ele se organiza, assim, lá em Brasília, no nível federal? A gente ouve falar do Congresso Nacional, que tem duas casas, é isso? Bicameral? Isso, bicameral. É a Câmara dos Deputados, que representa o povo, né, eleita pelo sistema proporcional, e o Senado Federal, que representa os estados e o Distrito Federal. Ali a eleição é majoritária. Ah, ok. Isso é diferente dos estados e municípios que geralmente têm só uma casa, né? Tipo a Assembleia Legislativa ou a Câmara de Vereadores. Exatamente. E esse nosso bicameralismo federal é chamado de igualitário, porque assim, a Câmara e o Senado têm uma autonomia e um peso bem parecidos. Mas veja bem, às vezes eles se juntam, são as sessões conjuntas do Congresso Nacional. Ah, então eles viram uma coisa só nesses momentos. Não exatamente. Eles se reúnem no mesmo espaço para deliberar sobre matérias que a Constituição exige, sabe? Tipo, inaugurar o ano legislativo, dar posse para o presidente, analisar veto presidencial, votar o orçamento, mas continuam sendo duas casas deliberando juntas. Na prática, a gente tem três órgãos: a Câmara, o Senado e o Congresso Nacional nessas sessões específicas. Entendi. Faz sentido. E como funciona o calendário deles? Tem um nome pra isso, né? Qual rola na sessão legislativa ordinária, a SLO. Ela vai de 2 de fevereiro a 17 de julho e depois de 1º de agosto a 22 de dezembro. Ah, e tem os recessos no meio, né? Ouvi dizer que o recesso de julho tem uma condição. Tem sim. Ele só acontece se aprovarem a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Senão, o trabalho continua. E antes de começar tudo, tem as sessões preparatórias, para a posse dos eleitos e eleição das mesas diretoras. E se precisar trabalhar durante o recesso? Algo urgente. Aí entra a Sessão Legislativa Extraordinária, a SLE. Ela acontece fora do período normal. Quem pode convocar? Bom, o presidente do Senado, em casos bem específicos, como o estado de defesa ou de sítio, ou também pode ser convocada pelo presidente da República, pelos presidentes da Câmara e do Senado, ou pela maioria dos membros das duas casas, se tiver urgência ou interesse público relevante. Nesse caso, precisa da aprovação da maioria absoluta de cada casa. E nessa sessão extra pode discutir qualquer coisa? Não. Só pode deliberar sobre a matéria que motivou a convocação. Ah, e também sobre medidas provisórias que estiverem em vigor naquele período. É bem focado. Certo. E para organizar os trabalhos internos, quem comanda? São as mesas diretoras. Tem a mesa da Câmara, a mesa do Senado e a mesa do Congresso Nacional. A mesa do Congresso, aliás, é presidida pelo presidente do Senado. E como são eleitas essas mesas? A ideia é buscar a representação proporcional dos partidos ou blocos parlamentares. O mandato é de 2 anos. E pode reeleger. Pode, mas tem um detalhe. É vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente seguinte dentro da mesma legislatura de 4 anos. Para outro cargo pode, mas para o mesmo tem que esperar. Entendi a regra. Além das mesas, tem as comissões, né? Que parecem ser bem importantes. Muito importantes. São os órgãos técnicos. Tem as permanentes, que cuidam de temas específicos, tipo saúde, educação, Constituição e Justiça, e tem as temporárias, criadas para um fim específico. A composição delas também tenta seguir a proporção dos partidos. E o que elas fazem exatamente? Olha, o poder delas é grande. Elas discutem e podem até votar projetos de lei. Alguns nem precisam ir para o plenário principal depois. É um procedimento mais rápido.
Elas realizam audiências públicas para ouvir a sociedade, podem convocar ministros de Estado para prestar informações. Convocam mesmo. E se o ministro não for? Se a ausência não for justificada, é considerado crime de responsabilidade. É sério. Elas também recebem petições, reclamações, podem solicitar depoimentos, analisar planos de obras, é onde muito do trabalho técnico acontece. Ah, e tem a comissão representativa, que atua durante o recesso parlamentar. E dentro das temporárias, tem um tipo que sempre está na mídia. As CPIs, Comissões Parlamentares de Inquérito. Exato. As CPIs são um instrumento da função fiscalizadora do Legislativo. São temporárias, criadas para investigar um fato específico. E para criar uma CPI, o que é necessário? Qualquer um pode pedir? Não é bem assim. Precisa de um requerimento de pelo menos 1/3 dos membros da Câmara ou do Senado. Isso é importante e garante que as minorias também possam investigar. Além disso, tem que ter um fato determinado a ser apurado, não pode ser algo genérico vago, embora possa abranger fatos conexos que apareçam durante a investigação. E, por fim, tem que ter um prazo certo para funcionar. Esse prazo pode ser prorrogado dentro da mesma legislatura, se necessário. E um ponto crucial que o material ressalta. CPI investiga, ela produz um relatório, mas ela não julga, né? Fundamental isso. A CPI apura os fatos, junta provas, ouve testemunhas e aí encaminha as conclusões para o Ministério Público. É o Ministério Público que vai avaliar se há elementos para oferecer denúncia à Justiça ou para tomar outras providências, como ações de improbidade. E quais são os poderes de uma CPI durante essa investigação? Elas podem fazer o quê? Elas têm poderes de investigação próprios de autoridades judiciais, em alguns aspectos. Podem, por exemplo, convocar particulares e autoridades para depor como testemunha. E a pessoa é obrigada a ir. Sim, a testemunha é obrigada a comparecer. Se não for, pode até sofrer condução coercitiva, se levada à força. Mas atenção, o investigado principal não pode ser forçado a depor contra si mesmo, né? O direito ao silêncio. Elas podem também determinar a quebra do sigilo bancário, fiscal e de dados telefônicos da pessoa investigada. Quebra de sigilo, isso é um poder grande? É sim, mas esses dados ficam sob sigilo da própria CPI, não podem vazar. E tem um detalhe, CPIs estaduais também podem quebrar esses sigilos, mas as municipais em geral não podem. Elas podem também realizar perícias, requisitar documentos de órgãos públicos. Ok, bastante poder. Mas também tem limites, certo? O que uma CPI não pode fazer? Exatamente. Os limites são importantes para garantir direitos. CPI não pode decretar prisão, exceto em flagrante delito, claro. Não pode determinar medidas cautelares, tipo indisponibilidade de bens, arresto, sequestro. Isso é com o judiciário. Não pode proibir a pessoa de ter um advogado. De jeito nenhum. A assistência por advogado é garantida. CPI também não pode anular atos do Poder Executivo. E aqui entram as questões de reserva de jurisdição. CPI não pode determinar quebra de sigilo de conversas telefônicas. A interceptação telefônica. Isso só juiz pode. Ah, escuta telefônica, né? Isso. E também não pode ordenar busca e apreensão domiciliar sem ordem judicial. Precisa pedir ao juiz. Não pode apreciar atos do Poder Judiciário na sua função de julgar, nem pode convocar o presidente da República para depor. Ufa, bastante coisa. Então, para recapitular, o Legislativo tem essa função dupla, legislar e fiscalizar. A estrutura federal é bicameral, com Câmara e Senado, tem as sessões ordinárias, extraordinárias, internamente se organiza com mesas e comissões técnicas e as CPIs são essa ferramenta poderosa de investigação, mas com poderes e limites bem definidos pela Constituição e pelo Supremo. É um sistema complexo, né? Muito complexo. E as CPIs, sabe, elas ilustram bem uma tensão que é inerente ao sistema democrático. De um lado, a necessidade de investigar, de fiscalizar, de controlar os atos do poder público, que é uma função essencial do parlamento. Do outro lado, a necessidade de proteger os direitos individuais, as garantias fundamentais e de respeitar a separação dos poderes. É um equilíbrio delicado. Exatamente. Fica aí a reflexão, né, como esses poderes e limites das CPIs e do Legislativo como um todo são exercidos na prática e qual o impacto real disso na nossa vida, na nossa democracia. É algo para a gente continuar acompanhando e pensando sobre.